Imaginem o seguinte: você vai visitar o seu pai e em meio a uma conversa em que ele conta algo nebuloso e estranho sobre a morte do seu avô, do nada ele fala que pretende se suicidar e pede para que você, após sua morte, sacrifique sua cachorra porque não quer que ela fique deprimida. Achou tudo muito bizarro? Pois é, mas esse é o prelúdio do livro que vamos resenhar no episódio do repertório desse mês. E sim, estamos falando de Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Daniel Galera é um escritor, tradutor e um pioneiro no uso da internet para veicular seus textos. Publicou 4 livros e participa de inúmeras antologias de contos. O Barba Ensopada de Sangue ficou em 3º lugar no Prêmio Jabuti e foi eleito como o livro do ano no Prêmio São Paulo de Literatura de 2013. De antemão é preciso fazer 3 ressalvas sobre esse livro. A primeira é que, a despeito desse título, Barba Ensopada de Sangue não é um romance policial, não é um romance de suspense, tampouco trata de violência. Em realidade, é drama, meus amigos, e isso não significa que é ruim. A segunda ressalva é sobre o nosso protagonista. Em momento algum, no enredo, é revelado seu nome. Ele até tem nome, mas não é revelado. Nós não sabemos do início ao fim como ele se chama. A terceira ressalva é que o nosso protagonista tem prosopagnosia, que é uma condição neurológica que dificulta a identificação e memorização do rosto das pessoas. 15 minutos após ter olhado para o rosto de alguém, o nosso protagonista simplesmente esquece da fisionomia, e isso se aplica não somente ao rosto das pessoas que estão à sua volta, mas ao próprio rosto e ao rosto dos seus próprios pais. E é justamente por conta dessa condição que ele procura memorizar outros tipos de traços, como por exemplo tatuagens, marcas de nascença, jeito dos ombros, modo de andar. Como já comentamos no início desse episódio, a história começa com o protagonista visitando o seu pai, que lhe comunica que em breve irá cometer suicídio e lhe pede para que Beta, sua cachorrinha, seja sacrificada após sua morte. Em meio a essa conversa estranha, o pai acaba contando um pouco da história do avô do protagonista, que teria sido assassinado em circunstâncias misteriosas numa cidadezinha litorânea chamada Garopaba, interior de Santa Catarina. Após o suicídio do pai, o nosso protagonista, que é professor de educação física, simplesmente joga tudo pro alto e se muda de Porto Alegre para Garopaba. O caso é que, aos poucos, nós vamos percebendo que o protagonista não age dessa forma do nada. Ele faz isso para se afastar das suas conturbadas relações familiares. E de quebra ele desobedece o pai, ele não sacrifica a cachorrinha de estimação, ele simplesmente leva a Beta consigo. Em meio a essa reclusão em Garopaba, vamos acompanhando a história do desenvolvimento desse personagem ali no meio dessa cidadezinha, suas novas amizades, seus relacionamentos amorosos e principalmente a investigação que ele faz sobre a morte do avô. E olha, essa investigação sobre a morte do avô leva o protagonista a algumas descobertas extraordinárias e que obviamente não vou revelar aqui para não dar spoilers sobre o final do livro. E aí, meus amigos, vocês estão curtindo esse episódio? Eu espero que sim, e peço para que não esqueça de engajá-lo. Se estiver nos ouvindo por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique aos amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento de vocês é fundamental para que esse trabalho cresça. Bem, meus amigos, como é tradição desse canal, vou compartilhar com vocês alguns pontos interessantes dessa leitura. E o primeiro ponto é que Barba Ensopada de Sangue em realidade é a história de um homem em busca de si mesmo e de sua própria história. Na medida em que vamos acompanhando o cotidiano do protagonista, percebemos que ele está em meio a alguns conflitos familiares muito graves e que lhe provoca muita dor e o desestabiliza. Então essa fuga, vamos dizer assim, de Porto Alegre para Garopaba
É uma busca por um recomeço longe de tudo isso. Outro ponto interessante é essa investigação sobre a morte do avô, com quem o protagonista se parece fisicamente. Então, em alguns momentos do enredo, existe uma certa confusão entre o avô e o neto. E essa confusão é interessante porque parece até um confronto entre o velho e o novo. Algo bem peculiar do enredo de Barbie Ensopada de Sangue está no detalhismo nas descrições físicas das pessoas e das paisagens. Isso porque o nosso protagonista tem a mente treinada para memorizar todo tipo de característica para tentar compor a sua memória. Algumas pessoas não curtem esse tipo de enredo, eu particularmente gosto muito. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês curtam essa leitura como eu curti. Um super beijo e até o próximo episódio.